Olá, bem-vindos novamente. Continuando a nossa videoaula sobre o aplicativo Calc, agora nesta aula irei ensinar, vocês a criar uma planilha eletrônica utilizando o Calc. Eu já tenho alguns dados aqui digitados, para facilitar a gravação da nossa videoaula. Só simplificando, só explicando para que serve essa planilha que eu criei aqui. Aqui a gente como se tivesse, um boletim de um aluno, e que exibisse as suas notas, do primeiro até o quarto bimestre, de várias disciplinas, por exemplo, do ensino médio, Então aqui é como se fosse um boletim eletrônico. E foram lançadas as notas, que o aluno tirou em todas as avaliações e foram aqui inseridas. São notas fictícias, E essas notas foram inseridas. Vamos supor que eu gostaria de somar, por exemplo, essas notas, por exemplo, a nota da matéria de português, a nota da matéria de matemática e assim por diante, Então o Excel, a função primordial do Excel é facilitar nesses trabalhos, Realização de cálculos, inserção de fórmulas, de soma, de cálculo de média e muitos outros recursos. Então, primeiramente, eu vou estar formatando a minha tabela, Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui o título em negrito, Só selecionar, o título e vir na opção negrito, Posso centralizar meu título, Já está centralizado, Então, deixo centralizado. E é isso aí. Vamos supor também que eu gostaria de, como notas, a gente insere casa decimal, Por costume, por padrão, principalmente em escolas, Então, se o aluno tirou 25, é 25,0, Então, geralmente por padrão, as escolas trabalham com casas decimal, uma casa decimal para exibir as notas, Então a gente pode também fazer isso aqui. Então existe uma função aqui no Calc, que insere uma casa decimal, certo? Então a gente está aqui, essa função, A gente vem aqui no atalho, na barra de formatação, E temos aqui adicionar casa decimal. Então eu vou clicar aqui, nesta opção e automaticamente as casas decimais foram inseridas, na sua planilha, certo? Então, também posso centralizar essas notas para ficar mais no centro, Clicar aqui no centralizar. E agora eu vou criar uma coluna aqui para somar essas notas, Então, a gente posso colocar aqui total, Total das notas de cada bimestre, de cada disciplina por bimestre, Para saber se o aluno foi aprovado ou não, Então, o total é. Agora eu vou criar a fórmula, vou centralizar também, Aliás, vou colocar em negrito, Para ficar diferenciado, como é título, Se você também quiser, ó, que eu posso colocar um título para a nossa planilha. Então, para isso, a gente existe uma ferramenta que chama mesclar. A gente aprendeu a mesclar tabelas lá no Writer e também no Excel, no Calc, você também pode mesclar, transformar um conjunto de células em apenas uma. Para a gente fazer isso, é só clicar com o botão direito aqui de uma forma mais rápida, E, clicar com o botão direito em cima com as células selecionadas e clicar aqui na opção é, mesclar células, certo? E com isso, o cursor, esse conjunto de células transformou em apenas um cursor. Então você pode colocar assim, ó, boletim eletrônico, boletim. Eu estou colocando esse nome, mas você pode colocar qualquer nome para sua planilha, É a opção, Cada um coloca o nome que achar conveniente. Então agora eu vou centralizar também para ficar no centro, Colocar em negrito, Se você quiser aumentar o tamanho da fonte, para colocar um pouquinho maior, como é título, Então aqui já foi, nossa planilha já está dando uma cara nova, a gente está aplicando vários recursos. Então agora eu vou fazer o somatório, das notas, e de cada bimestre, Então, para isso, existem dois métodos, Se eu quiser utilizar aqui o autossoma, é muito simples, Então eu vou clicar aqui nessa célula, na primeira célula, e na opção
soma. Então vai somar para mim. Aí quando eu clico automaticamente aqui, as notas do primeiro até o quarto bimestre foram selecionadas, né? Então inseriu a minha fórmula e com isso é só eu pressionar o Enter que já somou para mim as notas, né? Aí do, do primeiro bimestre, né? Outra forma também, existem várias formas, né? Para mim trabalhar com, para inserir fórmulas, né? Então outra forma também é se eu clicar aqui, lembrando que todas as nossas fórmulas utilizadas no Calc, ela sempre é precedida do símbolo de igual. Então, nunca devemos esquecer disso, né? Então você pode também digitar essa fórmula manual. Só escrever a palavra soma, pode ser minúsculo mesmo, abre parêntese e seleciona os valores que você deseja somar. Então, não podemos esquecer de fechar o parêntese, né? Então, quando eu cliquei, né, quando eu digitei soma, eu fui e selecionei os números, né, o intervalo aqui, e automaticamente ele mostrou a localização, que é o intervalo de B4, porque está na coluna B e na linha 4, até a coluna E4, né, que é a última coluna. Então, automaticamente. Por isso que na última aula eu disse para vocês, né, para vocês entenderem aquele conceito de de localização de um dado, né, de uma célula, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, o 21, a nota 21, eu sei que ela está localizada na coluna E e na linha 7, né? Então é por isso que eu disse que é importante você entender esses conceitos. Então agora eu vou pressionar o Enter, também deu o mesmo valor, né? Então é outra forma de eu fazer isso. Eu tenho também outro jeito, outra maneira, né? Então eu acho interessante também mostrar para vocês as várias formas, você achar a forma mais conveniente de você fazer isso, né? Com o cursor aqui no local onde desejo criar a fórmula, agora eu vou na opção inserir, inserir função, né? Então não se esqueça, clicar no menu inserir função, ou se você pressionar a tecla Ctrl seguida de F12 simultaneamente, também você vai acessar essa ferramenta. Então, vamos clicar aqui em função, né? Lembramos que também nesse local aqui eu também posso acessar essa ferramenta, assistente de função. Tá? Então eu vou cancelar que vocês vão ver que é a mesma coisa também, assistente de função. Que o assistente de função, a vantagem é que ele já aparece várias fórmulas criadas para mim automaticamente. Basta eu procurar aqui a fórmula que eu desejo, né? Porque quando você faz uma fórmula manual, aí você tem que lembrar que você deve ter um raciocínio lógico, né? Para você criar essa fórmula. Mas se você não quiser quebrar a sua cabeça, né? Você pode usar o assistente de função e você vai encontrar várias formas, as mais utilizadas aqui no Writer, prontinhas, basta você usar, né? Eu vou procurar aqui soma, porque eu tenho muitas somas, né? Então, quando eu desejo procurar uma função, uma fórmula, né? É só digitar aqui na pesquisar, por exemplo, vou digitar soma, né? Função para me usar soma, né? Então, já apareceu aqui para mim, né? Basta dar um clique duplo, né? E já apareceu aqui. Então, eu vou selecionar os valores que eu desejo utilizar agora, que eu desejo somar, né? Então, é só pressionar, né? E quando eu abri o assistente de função e selecionei os valores que eu quero somar, automaticamente aqui na barra de fórmulas, né? Na última aula comentei que a barra de fórmulas é onde aparece as fórmulas que você criou. Automaticamente ele mostrou aqui como será feito o cálculo dessa soma, que ele vai pegar um intervalo B4 até E4, né? Então quer dizer, da coluna B e na linha 4, os números que começam na coluna B e na linha 4, até a coluna E até a linha 4. Então, automaticamente essa fórmula foi gerada, né? Não precisava eu quebrar a cabeça, né? E aqui também no assistente de função, isso vai aparecer esse intervalo. Então, para isso, somente eu pressionar OK, né? Muito simples. E também está aqui meu resultado, né? Então, quando eu clico em cima do resultado, aqui na barra de fórmulas é mostrado a fórmula que fez o cálculo, né?
Então o Excel reconhece isso, né? Quando eu digito a palavra soma e ponho um intervalo aqui que eu desejo somar, um intervalo de números, ele entende que eu quero fazer uma soma desse intervalo, né? Então não se esqueça, né, quando você clicar aqui na barra de fórmulas para fazer alguma alteração, você sempre pressionar o Enter para voltar aqui, certo? Aí você pergunta, será que eu tenho necessidade de fazer isso linha por linha? Fazer essa soma para me encontrar todos os valores das disciplinas? Não, não é necessário. Para isso existe a alça de preenchimento, né, que eu utilizei na última aula para fazer preenchimento de digitação de dados, né, como sequências numéricas, dias da semana, por exemplo, ou meses do ano. Então, essa alça de preenchimento ela também serve para copiar fórmulas, né? Então, o importante é que você tenha criado a sua fórmula na primeira célula. Agora é só você arrastar aqui para baixo e essa fórmula será automaticamente copiada de acordo com as localizações de cada número. Então, a gente vai esperar o cursor se transformar naquela cruz fina ali que você está vendo e vai clicar com o botão esquerdo e arrastar-se para baixo. Aí automaticamente as notas foram auto-preenchidas, né? Aí quando eu clico em cada numeral, você pode perceber que a fórmula muda de acordo com a localização, né, aí das notas, né? Por exemplo, aqui na última eu tenho B14, né? Por quê? Porque esse intervalo de números começa na coluna B e na linha 14 e finaliza até a coluna E até a linha 14, certo? Então, cada numeral aqui que foi somado, a fórmula é diferenciada de acordo com a localização do valor, certo? O interessante no Excel, né, é que se você alterar uma nota, né, por exemplo, vamos supor que você digitou errado, né? A partir do momento que você criou essa fórmula, né? Se você alterar aqui os dados que serão inseridos pelo usuário, né? No caso o professor, por exemplo, então você pode alterar isso, ó, digitar 10, por exemplo, 11, 10, 10, e você pode perceber que aqui também automaticamente, a partir do momento que a fórmula foi criada, isso vai sendo alterado aqui. Se você alterar os dados da planilha, então isso também será alterado, né? Ó, então a nota agora mudou, porque eu alterei as notas aqui, né? Então isso é muito importante, né? Se você quiser também, você pode colocar no formato de casa decimal, né? Igualzinho a gente fez com as notas do primeiro ao quarto bimestre, né? Basta selecionar os dados dessa coluna e adicionar a casa decimal. Eu posso também, se eu quiser fazer o cálculo da média, né? É outra fórmula que eu estarei mostrando para vocês, né? Média aritmética. Vamos saber que eu gostaria da média aritmética por bimestre, né? Um exemplo assim. Então basta posicionar aqui na frente e ir lá na opção formatar. Vamos acessar agora o assistente de função. Para a gente acessar o assistente de função, basta clicar aqui assistente de função e vai abrir é, as, as opções de fórmulas. Agora eu vou procurar uma fórmula para calcular a média. Então basta digitar a média e aqui apareceu para mim média, né? Dá um clique duplo e eu vou usar aqui o intervalo que eu desejo. Eu quero fazer uma média, por exemplo, das notas do primeiro bimestre de todas as matérias. Então vou selecionar e ele mostrou para mim aqui o intervalo da minha seleção, que é coluna B, linha 4, até a coluna B também, linha 14, certo? Então basta pressionar OK e aqui sai uma média aqui, né? Meio estranha, né? Porque você pode depois existem funções para fazer arredondamento de casa, né? Não ficar muito assim esse cálculo estranho, né? Porque ele fez uma média de todas as matérias, então ficou 17,18 alguma coisa, né? Existem funções para fazer arredondamento de casas, né? Então a mesma coisa que eu fiz com a soma, eu posso arrastar para frente para auto preencher, né? E aqui são mostrados aí a média, né? Olha lá em cima, né? Foi feito o cálculo da média, né? Certo? Então
essa é outra função aí do Excel, ok?